Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Xalalalala. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Então, crianças, vamos fazer a nossa prece? Vamos conversar com Deus, com Jesus.
porque eles são nossos amigos. E quando a gente fala com os amigos, a gente fala no fundo do nosso coração. Então vamos fazer assim. Jesus, amigo, estamos aqui estudando mais uma vez, reunidos, para aprender mais um pouquinho do teu Evangelho, para aprendermos mais um pouquinho da doutrina espírita. E hoje vamos aprender sobre o que é Deus, o que é matéria e o que é espírito. Muito obrigada, Senhor, que possamos entender tudo direitinho. E aí, a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui. Muito obrigada. Pedimos permissão para começarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, pessoas queridas, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Deus, Espírito e Matéria. E na criação existem 3 elementos fundamentais e que no Espiritismo nós chamamos de Trindade Universal. Esses elementos são Deus, Espírito e Matéria. E no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, vem falando sobre Deus. É o Ser Supremo, o Criador, inteligência suprema e é a causa primária de todas as coisas. Deus é criador de tudo que existe no universo e sua capacidade não tem limite. Deus é eterno. Tudo que existe no universo e que não é obra do homem é obra de Deus. Existe uma harmonia perfeita no universo e que o homem não é capaz de criar. Ele estuda para entender essa harmonia. E Deus nunca está inativo, está sempre criando todo o tempo. E agora vamos falar um pouco sobre espírito, que são seres inteligentes da criação divina. Através do pensamento, ele inventa coisas. Nós temos sentimento de amor, de bondade, de alegria e também sentimentos não tão bons, como a tristeza, o egoísmo. O espírito, após ser criado, ele é eterno, não tem fim. É incorpóreo, é diferente de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Deus criou os espíritos simples e ignorantes para que, através da experiência em diversas existências, possam alcançar a perfeição, do qual Jesus é o nosso modelo. E a matéria, os espíritos nos diz que existe na matéria primitiva o fluido cósmico universal. E tudo que entendemos como matéria advém desse fluido. Por exemplo, os planetas, a casa onde moramos, o nosso corpo físico. E a matéria, o corpo físico, é o laço que prende o espírito e é o instrumento que o espírito se utiliza para exercer a sua função. E agora nós vamos assistir a mais um videozinho falando sobre Deus, Espírito e Matéria. Beijos! Sabe, uma coisa que me deixa muito curiosa é o universo. Tanta coisa existe no mundo que a gente vê, a natureza com as plantas, os bichinhos, as pessoas. Imagine fora do planeta Terra, no universo inteiro. Só de ver a grandiosidade a gente já sabe que isso é obra divina, tudo vem de Deus. Então eu estava aqui pensando, quais são os elementos que formam o universo? Eu me chamo Sheila, seja bem-vindo ao canal e hoje vamos conversar sobre os elementos gerais do universo.
Você sabe quais são os elementos gerais do universo? São 2 elementos: espírito e matéria. Esses elementos formam o universo, desde as coisas pequenininhas até as coisas grandiosas. Acima de tudo está Deus, o Criador do espírito e da matéria. Tudo que existe no universo é de Deus. Ele é a causa primária de tudo, o Pai de todas as coisas. Aí você está se perguntando: todas as coisas? Sim, todas as coisas. De todo o universo? Sim, de todo o universo. Aí Deus criou o princípio inteligente, que forma o espírito. Esse espírito tem inteligência e o objetivo dele é evoluir, ser melhor a cada dia. Já a matéria é tudo aquilo que tem na natureza, desde coisas que a gente consegue ver, tocar, sentir, como o papel, a água e esse coelhinho fofinho. Até coisas que a gente não consegue nem ver pode ter matéria. Acontece que o espírito usa a matéria para realizar suas ações. Mas como assim? Por exemplo, vamos pensar no ser humano. O humano tem corpo, certo? Esse corpo é matéria. Nossos pensamentos, nossa inteligência, vêm do nosso espírito. Então quer dizer que eu sou um espírito? Sim, eu sou um espírito que está agindo através desse corpo. E você também é um espírito. Nosso espírito usa a matéria, que é o nosso corpo, para exercer suas ações, correr, pular, cantar e muitas outras atividades. E o nosso objetivo é evoluir, sermos melhores a cada dia. E devemos usar essas experiências na matéria para aprender coisas novas, nos tornar mais bondosos, caridosos, trabalhadores. Então, Deus criou o espírito e a matéria. E o espírito usa a matéria. É assim que funcionam as coisas do universo. Esses fundamentos são um princípio de tudo que existe. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí, galerinha do GEAL, gostaram do vídeo de hoje? Muito interessante, não é verdade? A nossa amiguinha Sheila é muito legal. Mas vocês notaram que ela fica curiosa com tudo que existe no universo? E aí, vocês também? Eu fico, sabia? Então vamos conversar mais um pouquinho para tentar tirar todas as dúvidas? Vocês já pararam para pensar o tamanho do universo? Ele não tem fim, não é? E a quantidade de plantas que existem só aqui no nosso mundo, no planeta Terra? Nós não conhecemos todas. E a quantidade de pessoas? Vocês conhecem todas as pessoas do nosso planeta? Acho que não damos conta de conhecer todas as pessoas encarnadas aqui no nosso planeta Terra, nem de conhecer todos os tipos de plantas ou todos os animais. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que tudo isso, o universo inteiro, com todas as galáxias, com todos os planetas, todas as estrelas, todos os seres vivos existentes em todos esses planetas e galáxias, foram todos criados por Deus, não é mesmo? Deus é o nosso Pai, Criador, e é o Criador de todas essas coisas, de tudo mesmo. Então, tudo que Deus cria é tão perfeito que Sheila fica pensando, como será que Ele cria tudo isso? É aí que entram os elementos gerais do universo. Vocês lembram que ela fala sobre isso no vídeo? Quais são os 2 elementos, vocês lembram? Ah, muito bem! Espírito e matéria. Vamos conversar sobre eles? No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo 2, fala sobre esses elementos gerais do universo. E a pergunta 23 que Kardec faz para os espíritos é a seguinte:
que é o espírito? E aí, os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Então, espírito é esse princípio inteligente que a Sheila falou no vídeo. Mas vocês perceberam que nós somos espíritos? Somos espíritos no momento encarnados. E a inteligência é uma das nossas características, uma característica essencial para nós, para a nossa evolução. Pois é a partir do bom uso dela, dessa inteligência, que nós temos a possibilidade de melhorar, de nos tornarmos pessoas melhores. Mas e a matéria? Vocês lembram o que é a matéria? Sheila diz que matéria é tudo aquilo que existe na natureza. Desde o que a gente consegue tocar, sentir, ver, até aquilo que a gente só consegue ver, de repente, no microscópio. No Livro dos Espíritos fala que a matéria é o que retém o espírito, ou seja, esse nosso corpinho. Vocês pararam para pensar que esse nosso corpo é feito de matéria? Ou seja, o nosso corpo é um instrumento pelo qual a gente consegue exercer sempre alguma ação. É através do nosso corpo que nós conseguimos estudar, brincar, cantar, correr e exercer inúmeras tarefas que sem ele não seria possível. E como o objetivo do espírito é sempre evoluir, é através também do nosso corpo que nós fazemos as boas ações. Esse nosso corpinho que é matéria permite que nós sejamos caridosos, permite que nós sejamos mais amorosos, mais fraternos, permite que nós façamos amizades e assim nós podemos interagir uns com os outros. Então, Deus, que é o nosso Pai infinitamente justo e bom, Criador de todas as coisas, criou esses elementos básicos do universo, que são o espírito, nós e matéria, que é tudo aquilo que a gente utiliza para interagir no mundo em que nós vivemos. Acima de nós e da matéria existe Deus, que é a fonte primária de todas as coisas. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do nosso estudo de hoje. Um beijinho e vamos para a nossa atividade. Olá, meus queridos espíritas mirins, tudo bom com vocês? Tudo na paz? Vocês ouviram e viram, ainda há pouco um vídeo e prestaram bastante atenção, não é? Então vamos conversar um pouquinho antes da atividade. Vocês sabem que todos nós somos espíritos e nós que vivemos aqui na Terra necessitamos da união entre espírito e matéria para podermos dar vida a esta última, que é a matéria. Os seres humanos são compostos de alma e corpo físico. O corpo físico corresponde o quê? À matéria. A alma corresponde ao espírito encarnado. E não podemos dizer que nós temos um espírito, mas com certeza que nós somos espírito. A alma, que é o espírito, é o princípio da vida em nós. É o princípio da inteligência, da vontade, do amor. O corpo físico, que é a matéria, é um envoltório de carne, composta de elementos materiais, sujeitos a mudanças, que a gente nasce, depois cresce, morre, tem as dores e por aí vai, E aí, no fim, a morte. Porque o corpo físico, a matéria, é o instrumento de que o espírito necessita para realizar o seu destino em cada encarnação. O espírito, ele usa o corpo para poder viver no mundo material e agir sobre as coisas materiais. Aqui na Terra, precisamos de um corpo físico para realizar todas as coisas materiais que necessitamos para a nossa sobrevivência. E o espírito é imortal, todos somos criados iguais, sendo simples e em ignorância, dotados de faculdades a serem desenvolvidas através
das experiências encarnatórias. Então, a matéria por si mesma, ela não pensa. Então, lógico, será concluir que existe em nós, além desse nosso corpinho material, algo mais, que é o agente que nos dá vida. É o pensamento que se chama alma ou espírito. Para que vocês, tendo um tempinho, possam entender melhor, peguem o livro dos Espíritos, chama seu responsável, seu irmão mais velho ou irmão menor, e vejam na questão do livro dos Espíritos, questões 22A, que fala sobre a matéria. Na questão 27, para saber um pouco mais, mas também na questão 76, todas elas do livro dos Espíritos. Então, vamos à nossa atividade? Bom, o que nós vamos precisar para fazer essa atividade aqui? Olha, corpo físico ligado ao espírito. Esse barbantinho aqui é o fio de prata que une o nosso corpo material ao espírito. Vocês vão precisar de meia folha de papel ofício. Eu utilizei, essa metade, vou fazer essa. Pode ser, como eu sempre falo, usar o outro lado da folha, Passa, como eu fiz aqui, o giz de cera, E depois vai colocar aqui. Bom, vou mostrar para vocês o passo a passo. Deixa eu colocar bem aqui. Tá ótimo. Primeira coisa que eu vou fazer é... não quero fazer esse olho, não. Vou fazer esse olho. O olho. A sobrancelha. O nariz. É igual um número 4, E a boquinha. Depois é só passar o giz de cera. Eu fiz a lápis. Só não dá para passar o giz de cera assim, em cima dos olhos por causa do branquinho do olho. Depois vocês reforcem com o giz de cera. Eu fiz o meu marronzinho porque eu sou morena, ok? Sobrancelha, o nariz, boquinha e passei o giz de cera marrom aqui, mas tudo bem, que é o queixo. E agora nós vamos unir, porque só o corpo físico aqui no planeta não tem vida. Precisamos do espírito para dar vida a ele. Bom, vamos unir com a fita durex ou cola. Só que cola leva mais tempo, né? Aqui, ó, no alto aqui, ó, da cabeça. Esse fio de prata que une. Quando nós desencarnamos, esse fio é desligado pouco a pouco. E aqui está, olha. Nós, aqui, ó. Corpo físico. E em espírito. Aqui, ó. Nosso espírito, nós somos espíritos. E o corpo material.
Então, beijos, fiquem com Deus, até a próxima atividade. Um bom início de ano para cada um de nós, não é? Agora, chegou a hora da nossa prece final. Chegou a hora da gente agradecer essa oportunidade. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus e os amigos espirituais da Casa de Miguel, por mais um dia de estudo que tivemos. Muito obrigada por todos os ensinamentos. Que possamos agora, com o coração bem quentinho, espalhar todo o amor e todo o estudo que a gente aprendeu para a gente colocar em prática. Abençoe o nosso lar e todos aqueles que a gente ama. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, dar amizade vem dar carinho.
Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. A estrada. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus
lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que volta à lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Avisos de janeiro. Dedo, Departamento Doutrinário. Você quer estudar o Espiritismo? Conhece alguém que queira? Curso Básico de Espiritismo. Inscrições abertas através do link constante na descrição do vídeo. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. Para aqueles que já concluíram o CBE2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita de bebês, crianças, jovens e da família. Aos sábados, às 15 horas. Retorno presencial será em fevereiro, dia 25. Informações pelo WhatsApp com Priscila, 971426863. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão e sabonete. Não estamos recebendo temporariamente doações de caixa de leite, lacre de latinhas, papel, papelão, revistas e tampinhas plásticas. O recebimento de doações no SEM é de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13h às 16h30. Caso prefira, pode contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas. Pagamento das mensalidades e das doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001,
Agência 1524-5, conta corrente 130025-3, Pix é o CNPJ 42482-901/1000 ao contrário 07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail sem-tesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, aos domingos, de 9 às 10 horas e às quintas-feiras, de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com. Comunicado. A partir de janeiro de 2023, a Prece da Saudade retornará ao formato online. Toda última quinta-feira do mês, pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, aos domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia, terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. Reuniões online, através do canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, terças-feiras 19h30. Prece da Saudade, última quinta-feira do mês, às 19h30, e reunião pública, sextas-feiras, às 20 horas. Campanha de Irradiação pela Paz, CERJ, 15º Seu, todas as terças-feiras, às 9 horas, através do canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite, amigos queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa Casa de Miguel, aqui pelo nosso canal do YouTube. É muito bom poder estar com vocês, né? Eu, Kátia Mondaini, vim aqui trazer as boas-vindas para todos vocês. Sintam-se já envolvidos pelas vibrações de nosso Senhor Jesus Cristo, entrando em todos os lares, com muita paz, com muito amor, harmonizando os nossos pensamentos e os nossos corações. Essa noite, a nossa casa está trazendo para vocês a fala da nossa companheira Fátima Queiroz. Ela vai trazer a sua explanação a respeito de um tema bastante importante para todos nós: existência de Deus. Que tema para podermos iniciar o ano, né? Ainda em janeiro, com reflexões tão importantes para todos nós. Entender um pouco dessa grande importância de Deus em nossa vida. Então eu convido a todos que fiquem conosco. Será com certeza mais uma noite que vai acrescentar muito em nossas reflexões. Gente, eu preciso também dizer a todos que nós temos todas as descrições aí embaixo, né, do vídeo, que ele vem falando sobre o jornalzinho O Ceareiro, da nossa Casa de Miguel, vem falando sobre atendimento fraterno,
Também nós ouvimos já anteriormente a respeito de todas as nossas reuniões com seus horários determinados, né? O que estamos trabalhando de forma online, o que estamos de forma presencial. A respeito também de cursos, quer estudar na nossa casa? Tem cursos também, gente, tem cursos que são online, tem cursos presenciais. Procure saber mais, tem um link aí embaixo que é bom vocês estarem dando uma olhadinha se tiverem interesse, tá bom? Importante também, olha, dá aquele likezinho, ele tá bem aqui embaixo. São duas mãozinhas, né? Uma com o dedinho para baixo e a outra para cima. Aperta no joinha, tá? É o likezinho que nós pedimos, porque eles contribuem para que os nossos vídeos permaneçam no ar, tá bom? Então, meus queridos, fiquem conosco e vamos entender, então, um pouquinho sobre a existência de Deus. Que assim seja, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com todos nós. Graças a Deus. Poema de Eurípides Barçanufo. Deus. Ó Deus que revelais pela natureza vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora Pai Nosso que estás nos céus, ou com os anjos, quando cantam Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião.
que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel e estou aqui hoje para trazer algumas reflexões sobre a existência de Deus. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, estou de óculos. Estou sentada numa cadeira de madeira, contendo um fundo claro, uma parede, de fundo claro, atrás de mim. Estou com uma roupa de fundo preto, com flores coloridas. Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Ao longo de toda a humanidade, do que se tem registro, sempre houve uma preocupação com essa relação com o divino, com o sagrado. Mesmo nos povos primitivos, com a adoração da natureza, depois, mais à frente, com a adoração de diversos deuses, até que a gente chega para a maioria das religiões, a essa concepção do Deus único. Essa relação de Deus também com a humanidade, ela vem mudando ao longo do tempo. A ira, o castigo, o rigor de um Deus mais punitivo, veio também sendo mudada e o Espiritismo deixa isso bem claro, com uma concepção de Deus que é Pai, que é amor, que é bom, que é misericordioso. Então, essas questões são questões assim, muito importantes. Nós vamos falar aqui da concepção do Espiritismo, do que os Espíritos trazem, especialmente do contido no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Nós também tomamos por base o capítulo 2 da Gênesis, e a apostila do Ege. Então, quando vocês decidirem, quiserem pesquisar um pouco mais, essas são as principais referências, tá? Todos os slides que constam de citação tem lá a referência ao finalzinho. Bem, a primeira pergunta que nós encontramos no Livro dos Espíritos é Kardec se dirigindo aos espíritos superiores, perguntando: que é Deus? E aí a gente já encontra uma questão bem interessante, porque Kardec toma o cuidado de questionar os espíritos usando esse pronome que. Por quê? Quem? Ele é um pronome que indica uma ideia de identificação, de personificação. E o uso do que, ele está mais relacionado a uma condição, a uma qualificação. Então, os espíritos superiores respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A concepção de Deus constitui também um princípio básico da doutrina espírita. Quando vamos estudar os princípios
os princípios, as principais ideias, os princípios que nós chamamos de princípios básicos, Deus está contido nessa ideia. Porque não há como ser espírita sem ter a crença em Deus, não é mesmo? Então, vamos dizer assim, um ponto de partida para que a gente possa ir se aprofundando na compreensão da doutrina espírita. Um aspecto também interessante para a gente pontuar o que nós chamamos de atributos de Deus, né? E aí nós vamos encontrar também na bibliografia espírita esses atributos, que ele é eterno, que é imutável, que é imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. Então, esses atributos, com essa definição inicial, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, começa então a nos dar uma dimensão dessa importância de Deus. Porque é uma confusão que muitas vezes se tem é trazer para Deus uma condição que é humana, né? Porque para nós ainda é difícil esse entendimento. Então, uma concepção de um Deus personificado como como da espécie humana, né? E esses conceitos, esses atributos já definem para a gente que essas ideias não podem ser, essa ideia, né, de Deus baseada numa concepção humana, né, essa já não faz sentido, né? Outro conceito interessante para nós situarmos, né, o tema é a pergunta 4 do Livro dos Espíritos. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira do universo a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Então, os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Não é nada. E aí Kardec complementa dizendo que a harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Então, considerando que, como a gente já viu anteriormente, né, que toda a criação ela tem uma causa inteligente por trás, isso não poderia, então, essa concepção de que, né, toda a formação do universo seria baseada apenas no acaso. Então, a gente já não pode mais considerar esse ponto, né? Outro aspecto importante de nós, assim, situarmos seria a aproximação da ciência à ideia, né, de Deus, né? Então, Albert Einstein, que viveu entre 1879 e 1955, ele foi o mais célebre cientista do século XX. Foi o físico que propôs a teoria da relatividade e, ao se referir sobre o princípio inteligente que existe no universo, ele afirmou: Deus não joga dados. Então, trazendo, né, essa quebra, né, de concepção da aleatoriedade do que existe no universo. E continuando aqui, em razão da não prevalência do acaso no universo, essa intenção inteligente que está no controle de tudo revela a existência de um propósito superior. E muitos o denominam de Deus. Em outra ocasião,
Einstein ainda declarou: posso afirmar que fora do universo existe um poder pensante e atuante que independe dele, isto é, do próprio universo. E a gente vai ter também o Paul Davies, né, em 1992, também consagrado cientista inglês, físico e matemático, que lançou o livro A Mente de Deus, concluindo com convicção que tudo no cosmos revela intenção e consciência, uma inteligência superior. E, finalmente, né, a título só de ilustração, a gente está trazendo esses 3 cientistas. Stephen Hawking, em 1998, um físico inglês, né, um dos principais teóricos sobre o buraco negro e que não se considerava religioso, lança Uma Breve História do Tempo. Nessa obra, o cientista deixa em aberto a possibilidade de futuramente conhecermos os verdadeiros propósitos de Deus. Se chegarmos a uma teoria completa, com o tempo ela deveria ser compreensível para todos e não só para um pequeno grupo de cientistas. Então, toda a gente poderia tomar parte na discussão sobre por que nós e o universo existimos. Nesse momento, conheceríamos a mente de Deus. Essas considerações e subsídios eu extraí de um texto da autoria de Silvia Helena Visnadi Pecenda, com algumas modificações que eu fiz, e esse texto está no site A Luz do Espiritismo. Então, esses exemplos aqui, eles vêm ilustrar essa aproximação da ciência, né? Cada vez mais nós vemos uma preocupação de superar apenas a concepção materialista sobre o ser. E nós vamos ver uma preocupação, né, no trato de algumas questões quanto à espiritualidade. E aí, quando a gente fala, né, da espiritualidade, a gente está falando sobre essa crença, essa ideia de que a vida não está restrita só aos aspectos materiais. Então, quando nós vamos ver, né, as questões relacionadas à dependência química, aos cuidados paliativos, ao processo de envelhecimento, ao luto, à terminalidade, a gente vai perceber, então, que já se contempla essa ideia da importância, né, da espiritualidade do ser para lidar com esses desafios da existência. E, claro, obviamente, aliado aos recursos das diversas profissões, não só a ciência e não só o aspecto espiritual, algumas vezes religioso, não necessariamente religioso, mas é importante que cada vez mais se perceba isso. Tive uma experiência muito interessante, recente, com um grupo de idosos com demência leve a moderada, um diagnóstico de demência leve a moderada. E num trabalho relacionado à estimulação cognitiva, uma experiência, né, que tive, a gente estava conversando, né, fazendo uma atividade relacionada ao Dia dos Pais, e chegamos à questão da paternidade divina. Como foi emocionante essas pessoas se vincularem naquele momento à ideia de Deus. E finalizando a atividade, nós fizemos, cada um foi convidado a falar sobre a gratidão. E foram, assim, falas lindas, né, de gratidão a Deus, enfim, pelo que eles já tinham percebido, né, como a presença de Deus em suas vidas.
Então, isso assim demonstra, né, o quanto que, mesmo em situações difíceis, de perdas, né, da capacidade, né, cognitiva, que era o caso do grupo, né, e mesmo em outros desafios existenciais, o importante é essa vinculação a essa concepção, né, do divino, do sagrado, desse ser superior, né, que está ali também, né, cuidando de nós, né, de cada um de nós, cuidando de tudo que existe. Então, Kardec pergunta, né, aos espíritos: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Eles respondem: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. E aí Kardec explica, né, que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora essa ideia seja incompleta. Dessas considerações, temos que a criatura terrestre dificilmente terá acesso à realidade absoluta de Deus. Sendo assim, até que a humanidade consiga desenvolver uma compreensão mais aprofundada, muito embora sempre incompleta, do que Deus verdadeiramente é e representa, é natural que ainda alimente algumas dúvidas quanto à sua existência. Então, nós vamos precisar ainda evoluir no aspecto da nossa intelectualidade, mas também do nosso senso moral, da espiritualização do nosso ser, para que a gente vá se aproximando ao longo das nossas futuras reencarnações, cada vez melhor a essa concepção divina, né, de que é Deus. Então, mais uma questão interessante: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma escultura, nós entendemos que por trás daquela escultura, na criação da escultura, existe uma mente inteligente, né? Uma pessoa, no caso, né, que tem ali a habilidade, a capacidade, o talento, que o esforço, porque não basta ter o talento, né, tem que ter o esforço e a dedicação para que possa trazer, né, aquela beleza, criar, né, aquela obra artística. E aí a gente tem um provérbio, né, que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Quando a gente vê a obra, a gente procura o autor, né? E aí Kardec comenta nessa questão, né, que julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a causa, a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas,
qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designa. As provas da existência de Deus estão à nossa volta, né? O universo, com a sua complexidade, a natureza. Eu gosto de observar as folhas, a diferença que existe entre cada espécie, né, do reino vegetal. Os animais, com as suas peculiaridades, com seus instintos diferenciados, né? A beleza do funcionamento do organismo humano, a perfeição que existe por trás dessa concepção da criatura humana, não só do corpo biológico, mas também da concepção da vida, né? Nas encarnações, nessa criação do ser, desse princípio inteligente, até chegar, né, à humanidade, como isso é todo esse conjunto de coisas que nós observamos nos nossos dias e às vezes não observamos, não nos damos conta, vivemos atabalhoadamente sem nos darmos conta de quanta perfeição existe ao nosso redor. E isso é algo que a gente precisa começar a ter um pouco mais de calma, né? Levar a vida com um pouco mais de calma para que a gente possa perceber a beleza da criação. Porque isso nos alimenta, isso nos nutre de confiança e de certeza nessa grandeza divina. O movimento espírita tem várias músicas sobre Deus. Eu escolhi essa, que é a música Assim Seja, de Tim e Vanessa, para ilustrar, né, trazer algumas reflexões, além da beleza dessa criação, dessa música lindíssima. Então vamos ouvi-la. Bem, sem ter a pretensão, né, de esgotar a compreensão ou a imaginação, né, dos autores sobre essa letra, mas eu vou falar um pouco de como tocou o meu coração e os meus pensamentos. Então, e aí cada um, né, vai ter uma compreensão mais ampliada do que a minha sobre essa letra, né? Mas que eu achei assim muito significativa para o tema que nós estamos abordando. Então eu vou ler a letra e depois a gente comenta um pouco sobre ela. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? A toda criatura Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso, de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, ou assim seja, ou amém. Então, algumas questões, né, que vieram assim, falar ao meu sentimento e ao meu pensamento, né? E a questão da paternidade divina, dessa confiança plena. Deus, você sabe o que é melhor para mim. Me ajude a entender o que queres que eu faça. Isso revela uma confiança, uma fé robusta de que Deus é esse Pai amoroso, justo, bom, onipotente, que nada faz que não seja o melhor para nós. Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe das nossas necessidades
e dificuldade. E sabe também que nem sempre o que pedimos é o melhor para nós. Então, quando nós oramos e pedimos a Deus, e a gente sempre vai pedir aquilo que nós consideramos que é o melhor, né, para nossa compreensão, na nossa compreensão atual, mas nem sempre somos atendidos, porque o tempo e a razão vai nos fazer entender que se a gente tivesse sido atendido naquele desejo imaturo, muitas vezes, né, a gente não teria sido bom para nossa vida, para nossas experiências. Então, se a gente compreende Deus como esse Pai amoroso, justo e bom, não há o que temer. É uma fé que passa pela razão, mas pela entrega, pela confiança plena de que é capaz de compreender essa misericórdia divina. Então não vai haver nada, nenhum poder, nenhum mal que nos faça separar desse amor de Deus. Quando eles falam da simbologia do anjo-homem, esse homem, essa humanidade, que é co-criadora, que envolvendo a nossa inteligência e o nosso amor, nós podemos realizar muitas coisas em benefício de nós mesmos, como espíritos imortais, em benefício do nosso próximo e do mundo que nós habitamos. Desde as pequenas ações até as grandes realizações no bem. Então, e ao final ele vai falar então dessa concepção não exclusivista de Deus, porque Deus ama todos, independente de crer nele ou de religiosidade. E a gente não tem ainda maturidade para defini-lo, mas podemos viver a experiência de filhos de um Pai amoroso, que ainda é difícil para nós compreendermos assim, emocionalmente, para alguns, né? E espiritualmente, mas mesmo estando convictos dessa existência racionalmente. Então era essa compreensão que eu tive, né, dessa certeza de Deus em nossas vidas, né, trazendo sempre o melhor para nós. Então, as nossas reflexões de hoje, eu trouxe alguns versículos do Salmo 139, do livro de Salmos da Bíblia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O salmo continua, mas eu encerrei por aqui, desejando que tenhamos todos um bom dia, uma boa semana e que nós possamos refletir
sobre as considerações que nos foram possíveis na manhã, na tarde ou na noite de hoje. Que fiquem em paz. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos nesse momento por tudo que recebemos, enquanto estivemos aqui vinculados nessas reflexões da noite de hoje.
Obrigada, Senhor, pelos nossos dias, pelas nossas noites, por todo o amparo, por toda a proteção, por toda a dedicação de tantos espíritos que querem o nosso bem, que querem o nosso êxito. Estamos sempre acompanhados de muitos amigos espirituais. Não estamos abandonados, temos a confiança plena nisso, de que a nossa vida é cercada de uma torcida muito grande, que são dos emissários de Deus, que estão sempre junto de nós. Por esse Deus tão misericordioso, por esse Pai amoroso e justo que nunca nos abandona. E em nome dele, tantos outros irmãos estão conosco. Agradecemos pelos amigos encarnados que também estão juntos de nós, na nossa família, nos grupos que frequentamos, no trabalho, na escola, onde estivermos. Nós sempre temos alguém que pode ser o nosso amigo, o nosso irmão ou irmã. Então não temos nada a pedir, a não ser agradecer toda essa alegria de termos fé, de termos confiança, de concebermos esse Deus em nossa vida cada vez mais presente. Assim, pedimos a permissão para encerrar as reflexões dessa noite. Graças a Deus. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Ao lado de cada lágrima põe o bálsamo. O devotamento e a abnegação são a prece contínua e encerra profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender estas verdades e, em vez de reclamar as dores e os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso Tomás, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque ele resume todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente o desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Deus consola os humildes, Deus dá força aos aflitos. Quem procura essa luz vive sempre bonito. Deus consola os humildes, Deus dá força aos aflitos. Quem
procura essa luz, vive sempre bonito.